Boa tarde a todos. Mestre Pid, João Danilo Mandetta. Hoje eu estou trazendo uma partida clássica, Larsen contra Geller, tá? É uma partida muito rica em ideias, em conceitos e é uma partida de ataque, né? Não foi uma das aberturas mais agressivas, mas ela toma um dinamismo muito interessante depois e termina com um ataque fulminante. Então aqui o Larsen começou com o G3, né? A partida ela vai acabar virando uma hatch, né? Uma Benoni invertida, né? Que normalmente começa com essa ordem de lances: cavalo F3, D5, C4, D4, e aqui seria o lance G3, né? G3, cavalo C6, vai transpor para... Pode transpor para a posição da partida, por exemplo, né? Só para mencionar, o lance crítico aqui é B4. É o lance mais ambicioso. Ganhando espaço na ala da dama imediatamente, né? Mas esse lance também é mais complicado, leva mais complicações, né? As piletas têm opções agudas também, então levam uma partida cheia de tática. Bom, G3, começou com G3, né? Eu marquei outros lances aqui, C4, B3, né? B3 abertura Larsen, né? O Larsen é um dos meus jogadores prediletos, porque eu também tenho um estilo hipermoderno, né? Eu inspirei nesses jogadores, né? Larsen, Hatch, Ninzovic, né? Jogadores que permitiam a ocupação do centro, né? Muitas vezes por parte do adversário, para depois atacar o centro, né? Golpear o centro à distância. Tá bom, nessa partida ele faz exatamente isso, joga G3, D5, bispo G2, E5, cavalo F3. Aqui ele está chamando para uma Alekhine, né? Por exemplo, se as pretas jogam E4, cavalo D4, C5, cavalo B3, né? Vira uma posição de Alekhine com as brancas, com cores invertidas. Eu estava analisando com o Stockfish antes do vídeo. E, bom, ele dá vantagem para as pretas aqui com lance C4 nessa posição. Mas eu escrevi que se o adversário não estiver preparado, essa posição deve ser muito rica de jogar, né? Porque as brancas têm à disposição ideias características da Alekhine, pressionar o centro, né, com os peões D3, C4, vou marcar aqui. Ideias típicas de pressão, né, sobre o centro preto aqui, né. Bom, na partida o Geller jogou cavalo C6. Agora roque, cavalo F6. Desenvolvendo as peças da forma mais normal, né? Com o centro só com 2 peões. E agora o lance C4 que vai transpor para uma hatch ou uma inglesa, né? São aberturas gêmeas, irmãs, né? A hatch, a inglesa. Começar com G3 também pode transpor para a inglesa, para a hatch, enfim. Depende do que você quer evitar, às vezes, né? De respostas do adversário. Cada ordem de lance tem uma função específica, né? Bom, e aqui as pretas jogaram D4, que é o lance que já cria uma estrutura de Benoni, né? Depois de D3. Eu comentei D para o C4, dama 4 aqui, se toma um peão, né? Esse peão vai ser recuperado, né? Porque eu tenho a pressão na diagonal A4 e E8, estou ameaçando o cavalo por E5.
E se bispo D6 dependendo do peão, dama por C4. E essa posição tem jogo, né? Essa estrutura é interessante, é uma estrutura de inglesa. Na verdade, de um dragão invertido aqui, né? Vocês veem que várias aberturas seriam de pretas, a estrutura de peões fica parecido, né? Quando você joga no xadrez hipermoderno de brancas. Então aqui jogou D4, D3, e temos uma estrutura característica da defesa Benoni com cores invertidas. A princípio, as brancas tentarão avançar o peão B e pressionar a ala da dama e indiretamente o centro, enquanto as pretas devem jogar no centro e a ala do rei. É claro que cabem lances profiláticos para ambos os lados, né? Não está obrigado a jogar numa ala só. Bispo D6. Aqui, um erro comum, eu escrevi que é importante, é essencial, super defender o ponto E5, aqui, super proteger o ponto E5, porque, por exemplo, um erro comum é bispo E7, não dando atenção para a ameaça das brancas, né? Que é B4. E aqui, se o bispo toma B4, tem um golpe cavalo por E5, dama 4 cheque, e atacando o bispo. Cavalo C6 volta para defender o bispo toma C6, B toma C6 e agora dama por B4. As brancas têm clara vantagem, né? Por pressão nas casas pretas, momentaneamente as pretas não podem rocar. O peão de D4 é fraco também, né? Por exemplo, se um bispo chegar em C5, né, via A3, né, uma troca de damas, imaginando, né, uma troca de damas, o peão cai, né? Cavalo D2, seguido de cavalo B3 também é uma ideia. Essa posição eu considero praticamente ganha para as brancas. E se cavalo toma B4, cavalo toma E5, as brancas conseguiram trocar um peão do flanco por um peão central, né? O que é vantajoso estrategicamente, né? Bispo D6 e agora cavalo A3. Então, as brancas estão se preparando para a manobra clássica, né? Torre B1, cavalo C2, preparando o avanço B4. Coloquei uma nota, né? Para jogadores de club players, né? Se fala em inglês. Às vezes um jogador abaixo de 2000, 2100 poderia ter medo de dobrar os peões, por exemplo, né? Do bispo toma 3, né? Dobrando os peões aqui, né? Mas nessa posição as brancas ficam com um par de bispos e com a coluna B aberta, né? E esses fatores, eles mais do que compensam, né, o peão dobrado. O peão dobrado não é um problema grave aqui, né? O peão dobrado é um problema em circunstâncias específicas. Em muitas situações ele não é um problema, né? Mas no começo a gente escuta muito sobre o peão dobrado, então só para elucidar essa questão, né? Pop, e agora torre B1, torre 8, cavalo C2. E agora são duas coisas essenciais aqui, né? Primeiro que as brancas estão preparando o avanço B4, né? Já estão com a proteção sobre a casa suficiente. E por outro lado, as pretas carecem de um contrajogo, porque a ruptura clássica, que seria E4 no centro, né? As brancas têm muita pressão sobre o ponto D4, né? Se
eu marquei aqui, né? Eu tenho 2 cavalos e a dama. Se abrir a coluna D, a dama também ataca o peão D4, né? Então é bem difícil realizar essa ruptura aqui, né? Mesmo com preparação, imediatamente é impossível, né? Cai o peão. Mas mesmo com preparação, é difícil, porque os cavalos são colocados de forma a impedir o avanço E4, né? Por causa da pressão em D4. A5 freando o avanço das brancas, né? O avanço B4. E aqui B3. B3 é essencial porque eu quero chegar com um peão em B4. Né? Se eu jogo A3 aqui diretamente, as pretas têm A4. E depois de B4, por exemplo, A toma B3, torre toma B3, em comparação com a partida que vocês vão ver, né? Com o peão chegando em B4 e avançando para B5, então essa posição seria bem inferior. Né? Não estou falando que as brancas são inferiores, estou falando que essa posição seria inferior em relação a quando se consegue chegar com o peão em B4. Porque aqui a coluna B ela não é tão forte assim quanto poderia parecer, né? Porque o peão de B7 é o único alvo nessa coluna, né? Ele está bem defendido pelo bispo. E não tem formas de as brancas continuarem por pressão, lutar pela iniciativa, né? Bom, então B3. B3 é o lance preparatório para jogar A3 seguido de B4 sem levar A4, né? Aqui as pretas jogaram H6. Eu pensei aqui uma outra ideia, né? Eu não sei exatamente o que... Talvez ele esteja com medo de algum bispo G5, mas esse não é o plano principal, né? O jogo das pretas está lento aqui, né? Mas é difícil de toda forma, porque, como eu disse anteriormente, elas não conseguem realizar o avanço o avanço E4, né? O avanço central. Mas aqui, por exemplo, uma ideia seria tentar frear o avanço aqui das brancas com o cavalo B4. Né? Faz um tempo que eu aprendi essa ideia. Depois de A3, cavalo toma C2, dama toma C2, C5. As pretas conseguem um controle forte sobre a casa B4 e é difícil de fazer essa jogada, né? Então eu sugeriria aqui cavalo B4 como uma alternativa. Da forma como foi a partida, H6 permite A3. E agora não dá mais para parar o lance B4, né? Bispo F5, B4, A toma B4, A toma B4. E aqui o jogo das brancas eu escrevi que flui desimpedido, né? Dama D7, B5, cavalo D8, ele escolheu essa casa para voltar. Eu marquei cavalo E7 e cavalo A5. Mas eu não sei se seria diferente o plano, né, da partida, né, que foi jogado na partida com cavalo D8, né? E3 nessas posições também começaria a minar o centro de peões das pretas, né? Undermine the central pawns. Como vocês vão ver na partida. Então, cavalo D8 e agora E3, exclama. E depois de D toma E3, cavalo toma E3, as brancas têm uma grande iniciativa, né? Então, aqui na partida ele voltou o bispo para H7. Possivelmente ele está contando com uma pressão, né? Nessa diagonal H7B1, ponto D3, enfim. Eu marquei aqui com
como alternativa bispo H3, para tentar trocar o bispo do Fianchetto, né? É uma peça importante. Mas o plano seguiria, bispo B2 e ter com o mesmo tipo de pressão hipermoderna sobre o centro e o peão G5 e a longa diagonal, né? Bom, bispo H7 e agora bispo B2. Começa a pressão hipermoderna sobre o peão G5. C6 foi jogado, tentando um contra-jogo. E agora torre A1, exclama. E as pretas tomaram, torre toma 1. Esse lance parece que ajuda, de certa forma, né? As brancas a pressionarem a longa diagonal aqui, né? Eu dei como alternativa torre C8, mas aqui as brancas têm esse lance C5, que é forte. No caso de bispo toma C5, cavalo toma E5, dama E6, D4, as brancas têm vantagem. As brancas estão claramente melhores. Bispo B8, tentando manter a defesa sobre o peão de 5, permitiria cavalo C4. Aí o peão vai cair. Não só o peão, né? Tem sempre enfatizando, né? O efeito da ação do bispo de B2, né? Na longa diagonal. Bom, aqui torre toma 1, então, dama toma 1, e as brancas têm fantástica pressão na longa diagonal, no melhor estilo de hatch. Porque o hatch, muitas partidas, ele ficava, né, com essa bateria, dama 1 e bispo B2. Tinha partidas, inclusive, que ele passava a dama para H1 depois, né? Jogando lances como H3, rei H2, aí colocava as torres na segunda para dar caminho para a dama e puxava a dama para H1, né? Então ele usava as duas casas, uma torre, né, para a dama. C toma B5 e agora cavalo toma E5. Tomou o peão do centro e abriu a longa diagonal. Dama C7 e cavalo F3. Esse lance é mais coerente com manter a pressão na longa diagonal, né? A Engine, eu vi, com a partida com a Engine, né? Ela sugere D4 nessa posição. Eu acho que vai contra o princípio do hatch, que é manter do Larsen, que é manter a diagonal aberta, né? Mas ele dá grande vantagem para as brancas aqui também. Cavalo F3, e aqui na verdade a razão pela qual a Engine prefere D4 é que aqui as pretas teriam um sacrifício de qualidade. Porque o que acontece? Tem ideias de bispo por F6, né? G toma F6, cavalo D5 no ar. E aí eu vou parar com um cavalo em F6, né? Então o sacrifício da torre pelo cavalo, né? Pela qualidade com o cavalo, impede essa entrada na casa D5, né? Então eu tomo aqui o cavalo e ele diz que as pretas tem jogo ainda, que as pretas têm chance de se segurar, né? Eu não lembro a avaliação numérica específica dessa posição, mas a ligeira inferioridade, clara, mas não tão alto, 0,6, né? 0,7. Clara vantagem das brancas. Para olhos humanos, me parece que eu tenho qualidade a mais aqui e o rock, os peões, o rei preto e os peões em volta do rei estão enfraquecidos, né?
Então eu não acredito muito na compensação das pretas. Né? As brancas têm algumas debilidades, as pretas podem criar um contrapassado, mas eu acho que essa posição com o rei tão exposto deve ser de vantagem para as brancas. Né? O Geller também estava preocupado com ponto F6, né? Ele não ia deixar dobrar os peões em F6. Né? Então, agora torre C1. E quando BC4, DC4, agora a ideia do Larsen é jogar cavalo D5 para abrir a longa diagonal e pressionar o ponto G7, né? E além de tudo, ele fica com o peão passado também, né? Em D5. Dama B6, cavalo D5, cavalo toma D5, C toma D5, bispo F8 cobrindo o ponto G7, bispo D4, dama B3 e cavalo E5 exclama. Bom, a ideia, o cavalo está se dirigindo à casa D7, né? Desde D7, e ataca o bispo de F8, que é o defensor do ponto G7, né? na longa diagonal aqui. O bispo defende ponto, então a ideia é trocar o cavalo do bispo, né, e liberar a pressão sobre o ponto G7. B5. B5 não contribui, né, para impedir a ameaça branca, que é cavalo D7. Eu pensei aqui em F6, né, em jogar F6. Eu acho que tem debilidades, as pretas têm debilidades, né, e tem temas de sacrifício em F6. Não creio que a posição das pretas seja segurável. Não sei se existe essa palavra. Não sei se as pretas têm chance de se segurar aqui. Eu acredito que não. B5, cavalo D7 e bispo A3. Esse lance permite a combinação, né? Comentei o F6 aqui, tentando frear o ataque, a bateria, né? Dama bispo na longa diagonal. Mas aqui tem bispo para F6. O bispo é intocado, né? Intocável por causa de se G toma F6, cavalo toma F6. Tem muita coisa caindo. E o rei exposto. Então, ele jogou bispo A3, mas aí permite a combinação. Bispo toma G7. É uma tentativa prática, né? Antes de sucumbir, né? Tenta pelo menos um contra-jogo aparente, né? Mas aqui com um cálculo apurado, o Hatch finalizou em grande estilo. Então, bispo toma G7, bispo toma C1, sacrificando, né? E agora cavalo F6 cheque. Rei toma G7, cavalo toma E8, rei F8, dama H8 cheque, rei E7. O rei tem que sambar um pouco aqui, né? Um pouco muito. Cavalo F6, rei C8, bispo H3, rei B7, para não deixar tomar com cheque, né? Dama toma D8. E aqui as pretas têm um cheque, né, para dar. Dama D5, rei G2. E o essencial é que o cavalo de F6 agora ele protege as duas casas, né? A casa E4, que seria de cheque do bispo, e a casa D5, que seria o cheque da dama. Então, o cavalo está na casa precisa aqui, né? Bom, então ele não tem mais chance de nenhum cheque, de nenhum ataque, então a partida vai acabar com o ataque branco. Bispo D3, e agora bispo C8,
rei A8, e dama A5 cheque, e agora é mate, né? Vai ser mate e rei B8, dama C7, e dama B7. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da partida clássica, das análises, e em breve eu vou fazer novos vídeos com partidas clássicas.